nessa sequência de vídeos que nós estamos conversando sobre os resultados que estão sendo apresentados pelas empresas nessa temporada de fechamento do quarto trimestre de 2024, fechamento do ano praticamente. Quando as empresas fazem parte da carteira do canal, como é o caso do IRB, a gente dá uma aprofundada. Quando elas são parecidas, a gente dá uma olhada de uma forma mais superficial. Mas o fato é que depois de apresentar seus resultados, a ação do IRB simplesmente deu uma afundada violenta. E nós já vamos dar uma olhada. E, consequentemente, a gente precisa verificar o que pode ter acontecido. E veja que hoje é dia 26 de fevereiro de 2025 e agora são aproximadamente 10 para 7. Agora aqui no Rio Grande do Sul, 10 para 7 da noite. Em outros lugares do Brasil pode ser 10 para 7 no final de tarde. Mas dê uma olhada aqui, ó. O Ibovespa, ele fecha a 124.668 pontos, cai 0,96. Ele está no declínio, ele está encostando naquela linha onde a gente vê a média móvel dos últimos 31 dias. Então, se ultrapassar, quer dizer que ele pode entrar numa sequência de quedas. Mas a gente está falando do IRB, né, que fechou a ação aqui a R$ 44,90 e você pode perceber aqui que nós estamos falando de uma queda de 18,26%. Na verdade, ele fechou na sua mínima. O mercado aparentemente não gostou muito dos resultados que foram apresentados. A gente vai dar uma olhada no que decepcionou tanto o mercado. Nós vamos dar uma polida nos dados, que depois nós vamos utilizar na nossa tabela de indicadores fundamentalistas. Eu vou sair direto aqui para a página 16, aqui está obedecendo o IFRS. O IFRS é o padrão internacional e ele mostra mais esses resultados na sua forma contábil, no seu reflexo, né, contábil. Olhando para a competência que a gente fala, ou seja, ele estende ao longo do tempo. Enquanto que, por exemplo, se a gente usar as demonstrações seguindo os princípios que são geralmente aceitos no Brasil, então tem um efeito mais caixa. Mas olhando aqui, ó, veja que o ativo total ele sai de 15,4 bilhões para 16,4 bilhões, um crescimento de 6,2%. Nós vamos utilizar isso aqui em algum momento. No patrimônio líquido consolidado, saiu de 4,2 bilhões para 4,9, um crescimento de 15,7%. Um crescimento até bastante interessante do ponto de vista do patrimônio líquido. Aqui eu marquei um detalhe que eu preciso que depois você acompanhe no raciocínio. Veja que no fechamento de 2023, nós tínhamos aqui, ó, prejuízos acumulados do IRB. Fechou 2023 com 359 milhões aproximadamente de prejuízo acumulado. Ou seja, quando eu falo prejuízo acumulado, o que significa isso, né? Que aquele prejuízo no exercício, evidentemente, foi suprido normalmente por reserva de lucros ou venda de ativos, etc., até com busca de recursos no mercado, mas em algum momento ele precisa ser recuperado, ou seja, ele é colocado no tempo, né, para que ele possa voltar a uma situação de normalidade. Pode ver que ele vem reduzindo aqui, ó, no exercício de 2024, agora está em apenas 15 bilhões, quase 16. As receitas das atividades de seguradora e resseguradora saíram de 5,7, quase 5,8 bilhões para mais de 8 bilhões, um crescimento de 4,54%. Enquanto que isso aqui poderia animar muita gente, né? O lucro consolidado do período, que na verdade tinha havido um prejuízo lá em 2023, por conta disso que eu falei, né? Tem esse prejuízo acumulado, foi agora para 805 milhões. Olhando para cá, isso poderia animar o mercado, mas a gente viu que não foi o que aconteceu. Quando iniciou o ano de 2024, nós tínhamos uma ideia aqui para o IRB de que fechasse o exercício com um pouco mais de 6 bilhões de receita. Depois, com o andar do ano de 2024, por conta do fechamento do terceiro trimestre, a gente tinha recolhido aqui para 5,9, mas acabou fechando a 6 bilhões e 57 milhões, bem próximo do que nós tínhamos imaginado aqui no início de 2024 nas nossas projeções. Com relação ao lucro líquido, diferente do mercado, nós estávamos mais pessimistas, né? Você pode dar uma olhada aqui, ó. A gente até achava que poderia continuar na linha do prejuízo, mas por que eu estou falando desse prejuízo aí especificamente? Eu vou clicar aqui na célula e quero mostrar uma coisa para você. É o que tem dentro dessa célula. Está vendo aqui, ó? Era o lucro que ia acabar adquirindo ao longo do ano, mais o desconto daqueles prejuízos acumulados, 359 bilhões que eu acabei mostrando que estava lá no balanço patrimonial. Então você olha que por conta disso eu imaginava que pudesse chegar dessa forma. Posteriormente, olhando os resultados da forma como eles foram se apresentando, imaginei que poderia chegar a 472 milhões, que era a expectativa do mercado, era isso aqui, 472 milhões, marca isso, mas lembra que eu estou utilizando o IFRS e eles usam o BRGAP, que são os princípios contábeis de forma mais gerais aceitos no Brasil. E o que aconteceu? Aconteceu que esse lucro líquido foi aqui para 805 milhões, como nós vimos, mas lembrando, né, que ele está em regime de competência, né, então ele está trazendo, ele está mostrando o seu resultado, coisas que foram contratadas, mas ainda não foram recebidos, os valores não foram recebidos. Enquanto que o BRGAP ele tem o efeito caixa, ele reflete mais o caixa.
E dessa forma até permito projetar o resultado para o IRB para o ano de 2025, aqui agora, com base no juro real que eu estou utilizando lá no começo do ano ainda. O mercado já está vendo bem diferente, está bem mais pessimista, mas veja que a gente imagina que esse lucro pode chegar aqui ó, a 6,5 bilhões, desculpa, a receita pode chegar a 6,5 bilhões, e o lucro líquido pode repetir essa mesma linha aí dos 800 milhões, 868. Eu estou olhando, é conservador, mas ao mesmo tempo eu estou enxergando com algum pessimismo. Atualmente, o valor patrimonial por ação do IRB está em R$ 60,19 e a cotação que fechou, que a gente viu agora há pouco, R$ 45,91. Esse preço aí, ele está com desconto aqui, né, que a gente consegue enxergar, de 24%. Não imagino que vai pagar proventos esse ano e já vou explicar por que eu acho isso. Eu vou começar pelos relatórios que eu vou produzindo aqui para formar uma ideia do que se esperar do IRB. Então esse aqui é o relatório da análise de desempenho operacional financeiro do IRB, ele está com base no release de resultados que foi apresentado, que é entregue à empresa. Então dá uma olhada aqui, ó, que o lucro líquido, aqui eu estou falando dos destaques, né, do relatório, de 372 milhões. Então veja, 372 milhões, quando na verdade o mercado estava esperando acima de 400. Esse aqui para mim foi o fator primordial que acabou por decepcionar o mercado. Foi aqui, embora se fale aqui do aumento de 226 em relação ao quarto trimestre de 2023, né, o mercado não quis saber. Também não adiantou nada aqui se falar do resultado do Underwrite, que são esses 452 milhões, que vai ter reflexo no futuro. E também tem uma coisa interessante aqui que eu achei. O índice de sinistralidade de 64, uma redução de 6 pontos percentuais. O índice combinado, 101%, com a redução de 6 pontos percentuais. Então, veja que são pontos teoricamente positivos, mas para mim o preponderante, o que mais afetou o mercado está aqui. Foi justamente nesse lucro líquido que obedece o BRGAP. A empresa, ela espera um crescimento de 10% no mercado de seguros em 2025. Essa é a projeção que eles estão fazendo, embora eles não deem guidance. Aqui só para fazer constar, eu não fiz nenhuma marcação, mas veja aqui, ó, que eu falei do BRGAP, né? Então são os princípios contábeis, como eles são geralmente aceitos no Brasil, que tem mais reflexo caixa. Então o lucro líquido aqui que eu mostrei, ó, apresentou 372 milhões, e eu acredito que aqui está o ponto principal de tudo isso. E fica até difícil falar em perspectivas futuras, né? Perspectivas para o ano de 2025. Mas, de qualquer forma, deu para selecionar alguns pontos positivos, que superam os negativos, pelo menos, mas a expectativa aqui do crescimento do lucro líquido. Por isso que eu mostrei lá dentro daquela planilhazinha que eu disse, aquele crescimento do lucro líquido indo para 866 milhões. O IRB apresentou um aumento significativo no lucro líquido em 2024 e a expectativa é que essa tendência continue em 2025. Tá, é significativo, mas ainda assim frustrante para a expectativa do mercado. O resultado de subscrição de qualidade, a companhia tem focado em melhorar a qualidade de sua carteira de subscrição. Ela está limpando, né? Uma limpeza que ela está fazendo de contratações passadas e acabam tendo um alto risco e pouca receita. Gestão de ativos financeiros. A aplicação adequada dos ativos financeiros tem sido um fator importante para o resultado positivo e essa estratégia deve continuar. Ou seja, né, claro, a pessoa não faz o seguro com você, você deixa o dinheiro no cofre, né? Eles são aplicados dentro do mercado financeiro e quanto mais seguro, ou pelo menos quanto menor o risco daqueles contratos de seguros que são feitos, então diminui a sinistralidade, a tendência, e melhora o resultado financeiro. E aqui tem os desafios bem básicos, assim, não dá nem para comentar. Em resumo, tem apresentado resultados positivos e está empenhado em fortalecer sua posição no mercado. Ou seja, bem neutro, né? Uma coisa bem básica assim, para a gente comentar. Aí eu fiz esse relatório detalhado na seção de perguntas e respostas. O que mais afetou na hora que você estava perguntando? Porque quando os resultados saem no dia anterior, e aí o pessoal já começa a conversar entre si, os especialistas, os analistas, e lá no final eles mais ou menos vão lá no furo da bala, tem um troço meio combinado, eles raramente fazem perguntas repetidas, né? Então o relatório aqui tem como objetivo analisar as principais preocupações dos participantes da sessão e fornecer uma análise detalhada sobre a questão da distribuição de dividendos no ano de 2025. Isso aqui é curioso, né? Porque não é tão detalhado assim, já que eu coloquei ali, mas não é tão detalhado assim, porque você já vai entender. Então aqui, ó, a análise do documento revela que as maiores preocupações dos participantes se concentram aqui. A rentabilidade foi a principal de todas, né? A principal preocupação dos investidores e analistas é a recuperação da rentabilidade do IRB. A empresa tem apresentado prejuízos nos últimos anos, tal, precisa recuperar esses prejuízos. E os participantes questionaram sobre perspectivas de retorno mais forte, né, mais consistente à sua lucratividade. Então veja que apareceu aqui, né, aquilo que eu acho que foi a maior preocupação do mercado. Também tem preocupação com o plano de reestruturação, mas é curioso porque durante a apresentação o IRB deu por encerrado o seu projeto de reestruturação. Portanto, eles dizem, bom, daqui para frente é outra história. Gestão dos riscos que eu falei, ó, e sinistralidade.
lembrando, né, que tá ali, reduziu aqueles pontos percentuais, mas, por exemplo, a sinistralidade combinada, o entendimento é que ela fique abaixo dos 100%, e até agora não se conseguiu isso. Depois ali, concorrência e governança corporativa, bom, isso aí são questões menores, né, dentro da preocupação dos que participaram da sessão de perguntas e respostas. Na distribuição de dividendos para 2025, se percebeu aqui abordado isso em diversos momentos da sessão de perguntas e respostas, mas eu fiz a transcrição e vou mostrar para você claramente. Bem no final da sessão de perguntas e respostas é que se saiu com esta questão aqui. Antes, assim, não se tinha abordado de uma forma mais direta, mas aqui acabou saindo. A pergunta foi feita é a seguinte: eu queria entender 2 pontos. Se o que vocês seguem é o IFRS 4, que é o BRGAP, que é entregue para a SUSEP, ou o IFRS 17, que é o que entregue a CVM. Então ele queria saber isso. É no sentido que poderia ser mais rápido do que aparece ali naquela tabela. E também com essa mensagem em relação ao pagamento de dividendos. Como vocês olham para... Aí vai fazer outras perguntas aí. Completa assim, como vocês olham para potenciais aquisições no curto prazo. E aí se começa a fazer a resposta. Quem vai responder aqui é o presidente da companhia. Então, deixa eu baixar aqui só para a gente dar uma olhada, né? Ele vai responder a pergunta de trás para frente. Com relação ao... Aqui está ROI, mas é ROI. A gente não tem guidance. De novo, a gente não tem conversado sobre o ROI com várias pessoas, mas sem guidance. Acho que a gente ainda está atingindo uma velocidade de cruzeiro. Aqui que ele mata a questão, tá? Respondendo isso. E respondendo o conjunto da pergunta que foi feita. Então, quando ele diz assim, ele fala que não tem guidance, acho que a gente ainda está atingindo velocidade de cruzeiro em tudo e a gente está entendendo ainda o que as pessoas acham que seria o ROI recorrente. E aí ele escama para outra conversa. Na verdade, ele não responde para dizer o seguinte, né? Em 2025 não tem dividendos, eles precisam entrar, segundo a concepção dele, então eu tive que extrair direito o que ele estava querendo dizer com essa resposta, né? Mas o entendimento é que ele precisa que se confirme os resultados e a ascendência dos resultados para só então falar em dividendos. Então não se vai falar em 2025, talvez em 2026. Ou seja, mais ou menos foi por aí que a coisa andou. De um lado, um resultado decepcionante do ponto de vista do lucro líquido, embora ali tenham notícias boas, como por exemplo, eles indicarem que está encerrada o projeto de reestruturação, mas eles estão achando que vai ser um ano bem complicado, o ano de 2025, de forma que eles não colocam guidance e ao mesmo tempo ainda não entenderam como que eles chegam nessa tal velocidade de cruzeiro, onde eles podem consolidar o resultado e só então aí entrar na questão dos dividendos para os acionistas. Me parece que é isso, e de certa forma o mercado não viu isso com bons olhos e a ação acabou afundando. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, um grande abraço.